Olá! Chegamos ao episódio número 30 do nosso podcast. É uma honra ter você aqui comigo. Não se esqueça de fazer o download dos episódios anteriores e, se puder, continue compartilhando essas reflexões bíblicas. Você pode estar abençoando vidas. O nosso tema de hoje é: onde estão os que dormiram no Senhor? Dada a complexidade do tema, rogo a você que tenha em mãos papel e lápis ou esferográfica para anotar as referências mencionadas e não descritas durante a nossa pequena reflexão. Caso seja do seu interesse um estudo mais aprofundado, não se esqueça de analisar texto e contexto para uma compreensão mais sólida. Nunca a morte ficou tanto em evidência como nesses tempos angustiantes de pandemia. É reportagem de sepultamentos coletivos, é gente desesperada por perder os seus entes queridos, é falta de estrutura para atender os que foram infectados pelo vírus, é choro, é lamento, é angústia, é incerteza sobre o que vem depois. Mas o servo de Deus tem um refúgio, uma fortaleza e uma Bíblia, a palavra viva que o faz serenar em meio à tempestade, jubilar em meio ao som da morte, erguer louvor em meio à lamentação. O nosso texto base é uma preocupação do querido apóstolo Paulo com a Igreja de Cristo sobre esse tema, evidentemente, e está registrado em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, que eu leio para você. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Observe aí a preocupação e o carinhoso tom consolador do apóstolo Paulo com uma panorâmica bem abrangente. Nessa direção, o salmista já mostrara que a morte dos santos, ou seja, dos separados para Deus, aqueles que amam, pregam e vivem a palavra de Deus, é preciosa para o Senhor. Para trazer luz a respeito dos que são chamados salvos, trago o texto de Romanos 8, de 1 a 4, também de autoria do apóstolo Paulo. Romanos 8, 1 a 4. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como eu dizia, o salmista mostra que a morte do salvo é preciosa aos olhos de Deus. Eu leio para você o Salmo 116, verso 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. É a partir dessa premissa que refletiremos hoje sobre o tema: onde estão os que dormiram no Senhor?
Note que é uma abordagem breve, não aprofundada como num estudo, mas o suficiente para confortar o nosso coração acerca dos nossos entes queridos que partiram antes de nós. Meu tópico primeiro: o que é a morte para o cristão? O que significa a morte para o cristão segundo a Bíblia? É ter a entrada nos lugares devidamente preparados para essa etapa da vida eterna. Veja, é a entrada na paz. Isaías 57, 1 e 2. Veja, perece o justo. Não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz. Descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. É também uma partida bem-aventurada para estar com Cristo. Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. É um dormir em Cristo. Eu vou ler para você João 11:11 e 1 Tessalonicenses 4:13. Quando o crente morre, ele dorme no Senhor. Veja João 11:11. Assim falou, depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Portanto, como recomendado pelo apóstolo Paulo, devemos nos consolar com as palavras da Bíblia sobre os que dormem no Senhor. Dizemos não ao desespero, dizemos não às incertezas, mesmo em meio à dor da separação. Por isso, não raro, o sepultamento de um servo de Deus é marcado pelo regozijo por saber que os nossos foram para os braços do Pai, para onde iremos também no momento de Deus. Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4:18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O meu tópico número 2. Onde estão os que dormiram no Senhor? A Bíblia dá alguns nomes para o lugar onde ficam os que vão antes de nós, que eu carinhosamente chamo de antessala do céu. Isto não é uma doutrina, é só um jeito carinhoso de ver essa questão. Vamos à Bíblia. Em Lucas 16:22, o lugar é chamado de seio de Abraão. Veja, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Em Lucas 23:43, esse lugar é chamado de paraíso. Lucas 23:43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Estamos falando do ladrão da cruz, no momento em que ele reconhece o senhorio de Jesus e diz: lembra-te de mim. E o Senhor diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em Apocalipse 6:9, esse lugar é chamado de debaixo do altar de Deus. Veja, Apocalipse 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. É preciso ter em mente que o Senhor Jesus afirmou em João 14:2 até o versículo 4. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Meu tópico 3. Qual é o estado dos salvos entre o morrer e o ressuscitar do corpo? Estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada,
encontramos alguns ensinamentos preciosos. Ao morrer, o salvo é conduzido à presença de Cristo. Lucas 23:43, segunda epístola de Paulo aos Coríntios 5, verso 8 e Filipenses 1, 2, 3. Eu vou ler para você Lucas 23:43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. B. O salvo permanece em plena consciência. Lucas 16:25, Apocalipse 6:9. Lerei os dois textos para você. Lucas 16:25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Apocalipse 6:9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. C. O lar, o céu, é um lugar de descanso e de segurança. Veja Apocalipse 6, verso 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. D. O viver no céu será de adoração e louvor. Apocalipse 14, versos 2 e 3 e Apocalipse 15, 3. Veja Apocalipse 14, 2 e 3. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. E até o dia da ressurreição do corpo, os salvos terão uma forma corpórea celestial temporária. Eu leio para você Lucas 9, de 30 a 32, e peço que você anote segunda epístola de Paulo aos Coríntios 5, de 1 a 4. Lucas 9, 30 até o 32. E eis que estavam falando com ele 2 homens que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. F. Os salvos no céu conservam sua identidade individual. Mateus 8:11, peço que você anote, e Lucas 9, de 30 a 32, que acabamos de ler, mas eu quero repetir para você. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Estamos falando de Jesus. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com eles. Estamos falando do episódio da Transfiguração. Não perca, leia os textos apresentados, Mateus 8:11 e Lucas 9, de 30 a 32, não esquecendo também o contexto desses textos. G. No céu, os salvos torcem para que os propósitos de Deus na terra sejam cumpridos. Eu leio para você Apocalipse 6, de 9 a 11. E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até
quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. É claro que quando perdemos um ente querido, ficamos tristes, bate uma angústia, uma dor imensa, vestida de saudade, mas ouvimos a voz que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, ensinou o apóstolo Paulo. Não somos, mas no momento da separação, há em nossa alma um misto de lágrima e júbilo. Lágrima pelo ente que partiu, júbilo porque sabemos que nos veremos e nos juntaremos depois outra vez para sempre. O poeta e cantor Josias Menezes, que já dorme no Senhor, escreveu uma canção perene e singular sobre esse tema, que tenho a honra de partilhar com você, para mostrar que o apóstolo Paulo não está sozinho nessa tarefa sublime de trazer palavras que confortam e que nos colocam no exato ponto onde Deus quer que estejamos, o ponto da consciência plena da vida eterna. Sei que existe um lugar, é o título dessa obra, que abriga o paradoxo da singeleza e da sublimidade, diz o saudoso Josias Menezes. Sei que existe um lugar de alegria e amor, tão distante daqui eu bem sei, só de calma e paz, e alegre me faz ao pensar que eu ali viverei. Lá jamais haverá a tristeza ou dor, sofrimento jamais entrará, não haverá morte, nem o pranto haverá, e toda lágrima Deus limpará. Sei que ali morarei para sempre, eu sei, pois Jesus já comprou para mim a morada de gozo, de perene repouso e de felicidade sem fim. A maldade e vingança não terão mais lugar. Para lá, a tristeza não vai, mas ali entrarão e viverão para sempre os remidos do Pai. Pense nisso, e o Senhor das Eras abençoe o teu presente, descortine o teu futuro e te faça andar em segurança, a despeito da dor e da saudade. Muito obrigado por estar aqui comigo. Até o próximo episódio, na próxima semana, se Deus quiser.